Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao nosso evento Imersão em Inovação. Este evento faz parte do programa Oportuniza do Senac. Eu sou Luiz Fernando Balustro, sou gestor do Observatório do Turismo de Santa Catarina, da FEComércio, e hoje estamos aqui para falar sobre Missão Orlando. A Missão Orlando, ela faz parte de um processo vinculado ao compromisso do Sistema FEComércio de trabalhar o desenvolvimento integral do turismo de Santa Catarina. Também uma proposta vinculada à regionalização e uma oportunidade para que gestores públicos e privados possam estar sendo capacitados pelo método de benchmarking nesse que é um dos maiores destinos turísticos globais, que é Orlando. Orlando, que está localizado no estado da Flórida, nos Estados Unidos, possui altos índices de desenvolvimento turístico e o Senac já realizou 2 missões para esse destino em 2013 e em 2019. Então, aqui conosco, né, nós temos um time bem interessante aqui que eu vou estar apresentando para vocês, de convidados especiais que estão aqui para comentar sobre o destino e sobre o momento atual, né? Não tem como falarmos sobre o desenvolvimento do turismo se não tocarmos na questão da crise global do turismo, principalmente o evento causado da pandemia. Bom, nós temos aqui hoje a participação de Patrick Ears, que é do Visit Orlando, ele é diretor de vendas para a América Latina. Patrick, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado por estar com vocês e obrigado pelo convite, Luiz Fernando. Obrigado, Patrick. Nós também temos Gisele Canova, que é instrutora e coordenadora de estágio, do Rosen College of Hospitality and Management da University of Central Florida. Gisele, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite, obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigado. E também temos a participação de Alfredo Kuhn, que é gerente-geral do Parque Unipraias de Balneário Camboriú. Alfredo, muito boa noite, obrigado. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. Muito bacana participar aqui com vocês. Ok, então vamos lá falar sobre a Missão Orlando, o seu legado e a sua relação para o turismo catarinense, através do movimento do turismo catarinense, que é uma iniciativa do Sistema FEComércio, que engloba aí várias ações, entre elas a própria missão. A gente tem um compromisso, né, enquanto instituição, que é buscar o desenvolvimento da gestão pública e privada para o turismo. E a missão técnica, principalmente a última missão técnica, proporcionou aos seus participantes e o legado que estamos tratando dentro da proposta do benchmarking, uma excelente reflexão sobre as necessidades do aprimoramento da gestão integrada para o turismo de Santa Catarina. Eu vou apresentar aqui compartilhar com vocês uma apresentação. Agora vai, está aí já quase pronta. Ok, então vocês estão visualizando aí o que a gente chama de um grande guarda-chuva, que é o Turismo Catarinense em Movimento, a qual estão inseridas alguns programas e projetos e redes que fazem
com que todas as ações estejam integradas em prol desse aprimoramento aí da gestão integrada do turismo de Santa Catarina, na qual se inclui o Observatório de Turismo, a Rede de Inteligência Santa Catarina para o Turismo, a Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio e também a missão técnica e a própria imersão em inovação. Nós tivemos, na última missão, e aqui eu também compartilho uma amostra da comitiva da missão técnica Orlando 2019, um trabalho que hoje entendemos, um trabalho de benchmarking, entendemos que está na quarta etapa. Nós tivemos a missão propriamente dita, uma imersão na observação da gestão das boas práticas do turismo em Orlando. Esse trabalho foi assimilado quando nós disponibilizamos a todas as IGRs, regiões turísticas catarinenses, o painel com os resultados das percepções da missão Orlando 2019. Esse resultado foi trabalhado de forma comparativa, de forma a buscar análises, proporcionando um momento de readequação ou de adequação. A própria crise causada pela pandemia, consideramos que é um momento de nos readequarmos, e aí sim partimos para a implementação. Então, nós estamos se aproximando do fechamento do ciclo dessa missão Orlando, e acreditamos que cada vez mais o nosso intuito vai alcançar aí um propósito. Por isso que realmente nós convidamos o Patrick, a Gisele e o Alfredo para deixarem um pouco mais de como funciona, de como age o desenvolvimento e a gestão do turismo em Orlando e como a gente pode estar criando alguns tipos de associações para a nossa cadeia produtiva, principalmente num processo de sistematização que é o que o turismo catarinense trabalha. Aqui eu mostro e compartilho com vocês algumas das imagens da última missão, em que a comitiva participou de várias reuniões para poder entender todo o propósito na qual nós empenhamos para que essa comitiva pudesse estar se aprofundando, né, nos aspectos e nas boas práticas das atividades realizadas no Destino Orlando. Aqui em visita a Rosen College, aqui a gente vê a foto da nossa colega Gisele. Aqui a gente visitando também um equipamento. É só para a gente poder relembrar, né? Lembrando que, para quem quiser saber um pouco mais, pode acessar o portal do Observatório do Turismo, onde nós temos ali os documentos, relatórios, né? E também pode acessar o site do Senac, né? www.sc.senac.br, sc.gov.br, onde a gente vai ter mais informações sobre a missão. E aí a gente chega aqui num assunto muito importante, que é a elaboração da Carta de Orlando. Essa Carta de Orlando, como eu falei, ela trabalha em cima de uma perspectiva vinculada tanto para o setor público como setor privado, na gestão do turismo, para a necessidade de um aprimoramento da gestão integrada do turismo em Santa Catarina. Então, é nesse ideal que acreditamos e por isso que estamos aqui hoje para nos aprofundarmos cada vez mais e adquirirmos um pouco mais da experiência que Orlando nos oportuniza. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa. Vou só parar a nossa transmissão. Vou começar a nossa conversa com o Patrick. Patrick, como eu falei, ele é diretor de vendas para a América Latina e fala um excelente português, né, Patrick? Você tem realmente um português com muito pouco sotaque, né, que a gente fica até impressionado, a gente fica na dúvida se você realmente é brasileiro ou não. Então, Patrick, você enquanto gerente de vendas para a América Latina, gostaríamos de saber um pouco mais sobre o que é o Visit Orlando e também entender um pouco mais de como funciona o trabalho com os seus associados, né? Qual é o foco que vocês buscam, quais os resultados que vocês
tentam alcançar? Né? Lembrando que o Senac Santa Catarina é um dos associados do Visit Orlando e qualquer instituição, inclusive aqui do Brasil, pode se associar, né, e adquirir aí os seus benefícios, que são muitos. Bom, e o bom é que a parte importante é que vocês são um dos membros do Visit Orlando também, Luiz Fernando. Um prazer. Uma vez mais, um prazer de poder estar com todos vocês. Eu sempre falo, se eu dei uma furada com o meu português, por favor, me desculpem aqui, mas que bom estar virtualmente, poder estar conectado desde o sul do Brasil até aqui em Orlando, né? Mas, enfim, referente ao Visit Orlando, primeiro somos uma organização que foi fundada através do Orange County, o condado de Orlando, vamos dizer, para facilitar. E o motivo principal dessa organização, sim, fundos de benefícios, é principalmente para promover globalmente o destino. Então, a pergunta é como a gente recauda esses fundos? Uma grande parte em base a todas as pessoas que se hospedam em Orange County, uma porcentagem dessa taxa vai para poder promover o destino. E quando a gente fala do destino, na organização do Visit Orlando temos vários departamentos, por exemplo, minha área é Travel Industry Sales, e nossa comunicação é dia a dia com todos os agentes de viagem, não somente da América Latina, que é a minha responsabilidade, mas temos também meus colegas que são responsáveis também para promover o destino de Canadá, Inglaterra e outros países que são considerados nossos key markets. E, logicamente, quando a gente fala do departamento de venda, não podemos esquecer um dos pilares super importantes de qualquer organização ou empresa temos o departamento de marketing. E, nesse caso, eles são os pilares para continuar promovendo e manter a confiança, atingir o consumidor, para sempre ter o destino como top of mind. E a terceira linha de negócios é uma das partes mais importantes do destino, é sobre a parte do MMC, de Meetings and Conventions. Não podemos esquecer que Orlando também é um dos destinos principais para conventions, até mais. Talvez estou me impulsando muito no sentido de dizer que vários, como vocês sabem, quando a gente fala sobre os Estados Unidos, vários estados ainda estão fechados, a Flórida está bem aberta, e isso fez com que alguns eventos que estavam sendo organizados em outros estados acabaram vindo para a Flórida. Agora, o que a gente faz para o destino, um dos pontos da organização do Visit Orlando é que a gente tem no nosso portfólio uma média de quase em volta de 1.200 membros, que são hotéis, atrações, parques, por exemplo, somente de restaurante temos uma média de 30% do que são os membros. Na parte de acomodação, os 20%, atrações, 19%, além de vários outros membros. E nosso objetivo é não somente apoiar os membros, apoiar também a comunidade, e temos que lembrar que sempre todos os esforços que a gente faz, e quanto mais visitantes vêm para Orlando, acabamos fazendo que tenha mais empregos na cidade. Então, a gente pode dizer que é um efeito dominó. Ok. Eu gostaria também de estender a pergunta com relação, você citou, né, nesse momento que a Flórida está aberta para eventos, mas a gente sabe que a pandemia ela trouxe grandes problemas, né, principalmente com relação à circulação, considerando que um percentual grande do público que frequenta Orlando, que chega até Orlando, vem da América Latina, né? E a América Latina está sofrendo muito atualmente com a pandemia. E isso acaba causando, de certa forma, né, uma crise, e assim como outros grandes destinos do turismo mundial, Orlando também vem sentindo esse baque. Eu queria que você nos colocasse um pouco, Patrick, a respeito de quais ações
foram importantes, né, ações inovadoras para que a indústria do turismo pudesse estar se reposicionando diante dessa nova realidade, né? Que ações inovadoras vocês propuseram para os associados e para o trade como um todo? Um ponto muito importante que você tem falado, a gente tem que voltar para trás para o ano passado, quando a gente, de forma global, os mercados todos foram impactados e todos os mercados estiveram fechados. E lembro que nosso prévio CEO foi chamado pelo Orange County para ele criar o que a gente chama o Economic Task Force. E o Economic Task Force, logicamente, que não somente o Visit Orlando, mas a gente trabalhou muito com vários dos membros. Foram selectos várias empresas, e quando falo empresas, estamos falando desde parques, restaurantes, hotéis, até salões de beleza que participaram nesse Economic Task Force. E o trabalho deles era de poder apresentar para o mayor do Orange County de como seria a abertura de uma maneira saudável e eficiente. E então, primeiramente, tenho que realmente ressaltar essa parte. Foi bem eficiente, todos fizeram um belo trabalho. Até mais, a gente vai falar um pouco depois sobre uma campanha que eu gostaria que a gente mostrasse um pouco mais tarde, sobre uma das campanhas que foi lançado e teve bastante impacto, porque no final do dia, uma pessoa não faz tanta diferença, mas quando todo mundo trabalha unido, colaboração, acaba sendo uma mensagem muito mais forte. E isso que o Visit Orlando trabalhou com vários dos membros para repassar a mensagem na importância de como a comunidade também tem que trabalhar para reforçar essa parte de minimizar o número de causas. Hoje em dia, por exemplo, quando a gente fala de Orlando, Orange County, nesses momentos, até a semana passada, vou falar os números, o número de casos estava a menos de 6%. Então, quando a gente vê os trabalhos que a comunidade fez, até hoje em dia, podemos dizer que fizeram um excelente trabalho. Até mais, não sei, para aqueles que não seguiram, porque da mesma maneira que muitas vezes eu não tenho todos os dados do que acontece em diferentes regiões do Brasil, a forma que foi reaberta Orlando foi por fases. Hoje estamos já em fase 4, isso quer dizer que os restaurantes, capacidade máxima, o shopping aceitam também capacidade máxima, os parques, a critério deles, vocês podem ir para os parques, tanto para Disney, para Universal, para SeaWorld, todos os parques. A única coisa que as pessoas vão perceber é que quando entram, primeiro, todo mundo em lugares fechados, é a obrigação de utilizar máscaras, então isso é fundamental. Até mais, na hora que as pessoas vão entrar no parque, verificam a primeira coisa é a temperatura, verificam que todo mundo tenha máscara, tem fila, lógico que tem fila, mas da maneira que foram feitos, elaboraram muito bem, porque tem esse distanciamento social. E não somente estou falando dos parques, você vai num restaurante, todo mundo ao entrar no restaurante, uma coisa tão simples, mas tão eficiente, a pessoa tem que entrar com sua máscara, na hora que sentou no restaurante, já pode retirar. Então, quando você vai tudo quanto lado na cidade, exceto no ar livre, que as pessoas você vê que já retiram, mas pelo menos todo mundo trabalha em conjunto. Eu diria que isso ajudou enormemente. E em base, eu acho que sabe de uma coisa, Luiz, a gente poderia continuar conversando mais a respeito, mas eu penso que seria interessante mostrar os 2 vídeos seguidos. Um deles é sobre, o primeiro é sobre uma das campanhas que a gente lançou o ano passado, é Mais Love Orlando, e é muito simples, mas teve um impacto enorme. Quantas pessoas do mundo inteiro têm viajado para Orlando, tiveram suas memórias, e agora podem aproveitar de colocar suas fotos como um hashtag de Love Orlando. E, logicamente, o nosso departamento de marketing escolheu as melhores mensagens e foto para utilizarem essas imagens dessas pessoas durante a promoção. E o outro vídeo que é curto é simplesmente a mensagem de trabalhando juntos, como se diz, strong together, trabalhando junto tem mais efeito essa campanha. Poderíamos mostrar para o público? Ok, vamos aqui preparar e já vamos exibir.
Em inglês é Stronger, Safer Together. Ok. Aqui estamos preparando, já vamos rodar. Ok, que bonito. E na sequência vamos exibir o próximo. As Central Florida continues to reopen, doing your part matters. For the safety and protection of everyone's health, we all have a hand in doing our part. That means our businesses and consumers are following the safety protocols by wearing masks, washing hands, and practicing social distancing. Let's sustain that sense of community, because here in Central Florida, during good times and hard times, our sense of community makes us stronger. Let's stick to the guidelines. That way we are all safer and stronger together. Learn more at doyourpartorl.com. Ok, muito bem. Eu gostaria de comunicar para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, que pode deixar no chat as perguntas, que ao final a gente vai estar fazendo aí uma seleção das principais para que os nossos convidados possam responder. Então, para quem já está fazendo perguntas aqui no chat, a gente, ao final, coloca aí à disposição. Então, agora, para a gente encerrar aqui, encerrar não, a gente vai só passar para um outro momento, né? Falar um pouco mais agora sobre qualificação. Mas antes eu gostaria, Patrick, de fazer um questionamento com você. Né? A gente sabe que o sucesso de um destino está baseado na cooperação. E você sentiu que, diante desse momento difícil para o turismo em Orlando, a cooperação ela se ampliou ou houve uma redução por conta da crise? Eu diria que para Orlando, em base a tudo que está acontecendo, ao contrário, tem melhorado. Lembra que com o tema das vacinas, a confiança do consumidor está cada vez mais aumentando, mas o mais importante é que, além da comunidade estar cada vez mais apoiando, a gente também faz um enorme trabalho para apoiar a todos. Em que sentido? Por exemplo, nosso departamento de marketing está trabalhando em lançar uma campanha na televisão para promover o destino por todos os Estados Unidos. Além disso, temos o nosso departamento de Meeting and Events, faz pouco tempo fez um fan tour virtual, onde podia mostrar para todas as empresas que estão interessadas em organizar eventos na cidade, mostrar realmente a visão da cidade para as pessoas interessadas em organizar eventos, além de muito mais outras atividades. E sobre a área do Travel Industry Sales, do nosso lado, estamos, nesses momentos, trabalhando numa minissérie que vai ser feita on demand, ou seja, que a pessoa poderá entrar. O ano passado, realizamos vários webinars, treinamos mais de 30 mil agentes de viagem globalmente. E esse ano, nossa intenção era poder fazer um treinamento mais imersivo, onde os membros do Visit Orlando, alguns deles como hotéis, atrações, atividades ao ar livre, pudessem falar para os agentes, como agentes de viagens, de como poder vender melhor os seus respectivos produtos. Isso dá uma oportunidade para aqueles agentes de viagem, por exemplo, mesmo no Brasil, que nesses momentos estão pausados, de poder
quando for a reabertura, de poder vender todos esses produtos com mais confiança. E o mais importante, sempre ter o branding awareness ativo. Essa é a parte mais importante. E de último, agora nesses momentos, nosso departamento de marketing está trabalhando num trade show que vai ser dirigido exclusivamente para o consumidor. Estamos trabalhando nesse projeto junto com o parque e outras atrações. E em breve estaremos lançando esse evento. Isso será uma excelente oportunidade para várias pessoas de todos os Estados Unidos, gente que fala inglês, que possam saber mais a respeito do que está acontecendo em Orlando sobre os produtos que estarão sendo oferecidos nesse trade show. Então, quando você coloca o departamento de relações públicas, o departamento de vendas, além do departamento de conventions e o marketing, todos esses pilares é o que é fundamental para continuar mantendo sempre a promoção do destino. Ok. Realmente a gente tem muito a aprender, né, com essas práticas de cooperação do destino. Agora vamos falar um pouco com Gisele Canova, vamos falar sobre formação e qualificação. O Rosen College é uma universidade que forma gestores em hospitalidade e atende praticamente as demandas dos profissionais, né, não só de Orlando, mas da Flórida Central. Pois é lá que são preparados os gestores e gerentes que vão estar ocupando aí as vagas dos equipamentos da indústria do turismo. Gisele, fala um pouco para nós sobre as atividades do Rosen College e como é esse encaminhamento, né, dos profissionais para atender a demanda do mercado. Uhum. Obrigada, Luísa. Bons tempos aí dessa foto da viagem, ano atrasado, né? Isso. Mas sim, como o Patrick falou, na verdade a indústria também nos atende e nos apoia, como ele mencionou, o trabalho para apoiar todo mundo, inclusive a Rosen College, porque nós atraímos estudantes, na verdade, do mundo inteiro, principalmente da Flórida, porque a mensalidade é mais barata para estudantes do estado, por causa da nossa localização, né? A gente está ali, os estudantes querem vir para trabalhar na Disney, Universal, os parques, os hotéis. Então, a indústria é mesmo que nos apoia muito. E como que nós give back, né? Como que a gente retorna isso? Primeiramente, todos os estudantes têm que fazer estágios. É requerido. Temos 4.000 estudantes, então é uma força imensa na cidade para apoiar os serviços e todos os produtos. Mas nós não recrutamos para as empresas. Nós temos vários sistemas que as empresas podem nos contactar. Temos um job board, que é um site que a gente coloca todas as vagas. Nós mandamos e-mails para todos os estudantes todos os dias. Trazemos a indústria no campus, temos mesas onde, se você é um recrutador para um Hilton, para Disney Universal, você pode sentar lá o dia inteiro e conversar com os estudantes, porque antes da pandêmica, na verdade, era uma briga para conquistar estudantes, né? Agora é um pouco diferente, mas nós apoiamos muito dessa maneira. E também trazemos sempre as empresas para fazer palestras, para ser guest speaker em salas de aulas. Temos muitas pesquisas com o mercado também. Eu, por exemplo, já fiz muitas pesquisas com o pessoal dentro de hotel, dos parques, sobre vários assuntos. E também um programa muito forte é o Conselho Consultivo, que é Advisory Board. A tradução, é isso mesmo? Conselho Consultivo? Que nós temos cada bacharel, que nós temos a hotelaria, eventos, entretenimento e agora senior living. Então, nós temos um grupo de profissionais executivos da indústria que se reúne conosco a cada 6 meses para nos atualizar na indústria. O que os estudantes precisam aprender, o que está faltando, e nós levamos essa relação muito a sério mesmo. Então, essas são uma das maneiras, e as possibilidades são imensas
de ter contato com a indústria. Esse é o nosso programa principal, é estar todo dia com a indústria de cara a cara, né? O face a face. Legal. Gisele, quando eu me recordo que você falou da foto, né? E na foto mostra justamente o momento em que o reitor do Rosen College estava assinando o protocolo de intenção, né, que o Senac propôs para a universidade, no sentido que no futuro criarmos um acordo de cooperação aí para dos nossos alunos com os alunos de vocês e vice-versa, né? Lembrando que dentro do sistema FEComércio, o Senac ela é uma das principais instituições de ensino de qualificação profissional, e a atuação do eixo de turismo e hospitalidade é muito amplo, a gente ainda precisa crescer, né? Ainda mais agora que a pandemia afetou tragicamente o turismo, né, pelas restrições de circulação, né, de fechamento. Então, realmente, a gente está sentindo isso muito, né? Nós aqui, eu que faço parte do observatório, sinto muito através dos dados que nos chegam, né? Mas a gente sabe que é algo a ser conquistado. Eu queria te perguntar, Gisele, a respeito da comparação antes e depois da pandemia. O que mudou nesse processo? Né? O mercado, a indústria do turismo, ela deu respostas a mais sobre essa relação, né, de ampliação de necessidades, ou simplesmente algo não mudou? Eu pergunto isso até mesmo para a gente depois fazer uma comparação, né, com a nossa realidade, que é totalmente diferente. A gente busca alcançar as boas práticas do destino Orlando, enquanto, por exemplo, gestão, infraestrutura, oferta de produtos, mas a forma de qualificação é algo que a gente está bem próximo de alcançar, né? A gente tem aí uma perspectiva maior nesse sentido. Então, eu gostaria de saber de você como você está enxergando este momento, né? A relação da formação da universidade e o comportamento do mercado, da indústria do turismo. Não, essa é uma ótima pergunta. Tem dois fatos principais, e eu acho que eles são temporários. O primeiro é que desde outubro, novembro, vários lugares fora da Flórida começaram a contratar muito. Então, você tem resorts que são bem remotos, estação de esqui, esses lugares que não podiam mais contratar ninguém mais internacionalmente, se voltaram para nós, e nós tivemos mais de 1.000 vagas fora da Flórida. Então, esse foi o tema principal e que a gente está batendo muito nessa tecla para esse verão aqui, desde dezembro, para pegar experiência, pegar networking fora de Orlando, porque as coisas aqui agora que estão voltando ao normal. Nós tivemos boas notícias essa semana, com a Universal, com a Disney, com um dos parques aquáticos abrindo, mas essa foi um tema mesmo que vai ficar temporariamente. E o outro tema, e o que nós fizemos para ajudar os alunos também, foi deixar eles pegarem experiências fora de hotelaria, porque antes os estágios era somente hotelaria, era pago. Então, eles ampliaram como eles podem ter experiência. A maioria foi para o comércio e supermercados, como o Publix, é muito grande aqui, você provavelmente foi no Publix. E, por um exemplo, Target, tiveram alguns estudantes que foram trabalhar na Target, no comércio, e o comércio gosta muito de estudante de hotelaria. Então, eles começaram a nos contactar. Por exemplo, o Target, a corporation lá na sede principal nos contactaram para oferecer estágios para os nossos estudantes. Então, foi essa mesmo um bom tema para os estudantes desenvolverem experiência, sempre com aquela
possibilidade, e nós fizemos vários seminários, estamos sempre em contato com a indústria mesmo afastada, está sempre em contato com nossos estudantes, mantendo aquela positividade de que vamos voltar. Então, a mensagem é: você pode ir pegar a experiência fora de Orlando ou fora de hotelaria, mas nós vamos voltar e quando estivermos prontos, tem um espaço para você aqui. Temos vários, na verdade, ano passado, 75% dos estudantes perderam emprego aqui em Orlando, e hoje, um ano depois, já temos 80% dos estudantes empregados. Uma boa parte não hotel, mas restaurante, esses que estão empregando muito aqui em Orlando é restaurante, e como eu disse, o comércio. Tem muitos estudantes fazendo trabalho em comércio, mas estão se desenvolvendo com aquela esperança de voltar, que com certeza nós estamos vendo vários sinais aí. E nesse meio tempo, o que estamos fazendo aqui agora, nós fizemos com a indústria. Todos os recrutadores que nos contactaram, olha, eu fui afastado, ou fui mandado embora, nós sabemos que é temporário, então nós ficamos em contato com eles. Tivemos sempre, toda semana tivemos eventos como esse, e eles sempre eram muito positivos com os estudantes e com o mercado em geral. Preocupa muito a questão do longo período de fechamento, né? Porque isso acaba causando, como você falou, desligamentos das empresas, né? Deixando muitos profissionais, estudantes que atuavam junto ao mercado, à indústria do turismo, sem opção e correndo o risco de ir para outras áreas, né? Então, a gente tem uma realidade bem forte aqui em Santa Catarina, nesse sentido. É claro que a recuperação dos meios de hospedagens e do setor de alimentos e bebidas é mais tranquilo, mas a gente entende que outros setores, como principalmente o setor de eventos, é mais perigoso, porque ele depende de muitas empresas de produção associada para poder dar suporte. Né? E isso realmente acaba sendo um grande empecilho, né? Nós temos dados bem drásticos, né, nesse sentido do setor mais afetado, como o setor de eventos, e a gente entende que talvez seja o último a se recuperar. Gisele, eu estava olhando aqui os comentários do chat, e aí eu não posso deixar de falar, mas o nosso diretor, o Rudinei, que você conheceu, né, manda um abraço aí a todos, né, ao Patrick, ao Alfredo e ao Gisele, que está nos acompanhando aqui. Ele igualmente, que é um grande incentivador deste movimento, né? A gente tem muito a agradecer ele enquanto gestor do SENAC, diretor do SENAC, e também conselheiro estadual de turismo, no sentido de estar engajando aí muitas atividades em prol, né? O próprio SENAC tem um programa de qualificação, né, que está dentro do movimento. Esse programa é um grande aporte de recurso financeiro para formações e qualificações das regiões turísticas. Bom, já que estamos falando aqui em Santa Catarina, eu vou puxar aqui o assunto, falar com o Alfredo. Alfredo, gostaria de que você nos falasse um pouco sobre a atuação do Parque Unipraias. A gente sabe que o Parque Unipraias ele está localizado numa região que é destino indutor do turismo, que é Balneário Camboriú, que não sofre com a sazonalidade, e o Parque Unipraias é um equipamento muito fortalecido, muito integrado com os demais equipamentos, os demais setores, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse modelo, né, que vocês adotam com os meios de hospedagem, com as agências, né, nessa prática de cooperação, né? Falasse um pouco sobre esse aspecto, já que você aí atua de forma ampla, né, na gerência geral do parque. Bom, boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado, Luiz, pelo convite. É sempre uma honra participar com essas feras aí, Gisele, Patrick. Bom revê-los novamente e trocar essas ideias, que para nós é muito importante.
Bom, como tu falou, né, Luiz, assim, o parque é um dos ícones também aqui no estado de Santa Catarina, né, e não por que não no sul do país. Recebemos aí dezenas de milhares de visitantes, a cidade recebe muita gente e com certeza todos passam, a grande maioria passa aqui pelo Unipraias. A nossa cooperação com os demais equipamentos da cidade, tanto hotelaria, agências de receptivo, as outras atrações turísticas, né, os outros parques, nós somos muito integrados, assim. Inclusive, durante a pandemia, nós sentávamos, discutíamos os novos protocolos, como deveria ser tudo isso. Então, é uma parceria que existe de longa data, né, de longa data, e a gente costuma sempre estar se reunindo, trocando ideias, fortalecendo o nosso destino, que é muito importante aqui no sul do país. Então, a gente acredita que essas parcerias é que farão com que, assim que essa pandemia terminar, a gente saia um pouco mais fortalecido e pronto para receber os visitantes que, com certeza, desejarão visitar aí os destinos turísticos aqui da cidade e da região. Alfredo, e como o parque ele trabalhou nesse processo, né, de fechamento, reabertura gradual, nos fale um pouco de como vocês estão lidando com essa crise no turismo, né, por conta da pandemia, e que práticas inovadoras vocês já implantaram ou pensam em implantar para continuar com esse posicionamento, né, que você falou, que o parque vem assumindo aí diante do segmento, principalmente de lazer e entretenimento aí da região da Costa Verde Mar. Bom, desde o início da pandemia, lá no ano passado, né, a gente vem seguindo as orientações da OMS, do governo do estado, da Secretaria de Saúde aqui do município. Então, além disso, a gente também faz parte aí de várias associações, como o Sindepat, né, que é o Sistema Integrado de Parques e Atrações Turísticas no país, onde a IAPA, que é a Associação Internacional aí de Parques e Atrações. Então, todos esses órgãos emitiram diversos protocolos e nós participamos da elaboração de alguns deles, como sendo uma atração turística. Então, no primeiro momento, foi elaborar esses protocolos, capacitar o nosso colaborador, orientar sobre a importância da pandemia, né? A gente não pode simplesmente não pensar nisso, a gente tem que pensar no colaborador, né? Na comunidade que está envolvida aqui. Indiretamente, nós temos aí afetamos diretamente cerca de 600 empregos, né? Claro que o parque não gera os 600, mas as atrações que a gente tem e o movimento do turista na nossa região aqui faz com que restaurantes, hotéis, receptivos, todos esses sejam impactados. Então, no primeiro momento, a gente procurou capacitar o nosso colaborador, né, para nos prepararmos para o momento da reabertura. Assim como foi feito ali, que o Patrick comentou também, em Orlando, né, toda essa preparação, essa reunião com órgãos, com outras entidades. Então, nós nos preparamos, também nos reunimos com os demais parques e atrações aqui da região, elaboramos esse protocolo para quando houvesse uma reabertura, nós ficamos 3 meses fechados. E quando reabrimos com capacidade muito, muito reduzida. Ainda trabalhamos com essa capacidade reduzida, né? Hoje, através dos decretos que nós temos aqui no estado, a gente está trabalhando com menos de 25% da nossa capacidade. Então, isso faz com que a gente consiga atender bem os clientes, capacitar continuamente o nosso colaborador, para que a imagem de segurança, que isso é o mais importante, né? Nesse momento, a gente se preocupa muito com o cuidado que as pessoas precisam ter. Então, aqui a gente fez todo um protocolo, várias ações são realizadas dentro do parque, desde higienização dos bondinhos, né, que são as cabines, o uso individualizado, somente por família, em alguns momentos. Então, toda uma preparação foi feita. E uma ação de marketing junto ao público final,
dizendo sobre quais são esses protocolos, quais são que as pessoas precisam utilizar a máscara dentro do parque, que será verificado temperatura na entrada e várias outras pequenas ações que são realizadas dentro das atrações para que as pessoas se sintam seguras e possam curtir o passeio, mesmo em um momento de pandemia, onde a gente tem um controle total, mas que possa ser com segurança. Ok. Alfredo, a gente sabe que Santa Catarina, apesar de nós ter sido o primeiro estado que promoveu o lockdown, bem no início da pandemia, mesmo com dados bem tranquilos com relação ao número de infectados, né? Nós também fomos o primeiro estado a sofrer as consequências desse fechamento, né? Então, talvez isso tenha um lado bom, um ganho, né, dentro desse processo, porque também nós fomos um estado que logo em seguida começou a buscar essas boas práticas para suprir esses problemas, né, causados principalmente pelo fechamento dos equipamentos turísticos. Então, eu vejo também que, a exemplo, né, do Parque Unipraias, a gente também tem aí muitos, a gente sabe disso a partir das conversas que a gente tem em todo o estado de Santa Catarina, que essa é uma prática, foi uma prática bem usual, vem sendo uma prática usual e que realmente vai ter consequências na retomada. Né? E eu acredito que, principalmente os segmentos de lazer e entretenimento, né, que são os mais procurados atualmente aqui no nosso estado, eles vão ter uma recuperação talvez um pouco lenta no início, mas uma recuperação gradual e que vai apontar aí para um novo cenário, né, à medida que a gente for avançando aí na finalização dessa pandemia, já que nós estamos aí no processo de vacinação. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Eu gostaria de saber qual foi, né, a tua experiência de participar como membro da comitiva da última missão, 2019, e se essa expectativa foi alcançada dentro do teu trabalho de gestão do parque, né? Se você conseguiu criar algumas correlações ou alguns tipos de boas práticas que pudesse estar mudando aí o resultado da gestão do parque. Com certeza, né? Visitar Orlando e ser assessorado por esse time do Visit Orlando, enfim, conhecer todos aqueles atrativos por onde a gente passou, toda aquela experiência, com certeza a gente vem de lá com uma bagagem muito grande. E isso é bacana porque muitas das ideias inovadoras que nós vimos lá, com pequenos ajustes, a gente consegue aplicar aqui no nosso parque, ou como as outros participantes da comitiva, né, em seus hotéis, em suas agências, enfim, nas suas empresas. Então, a gente conseguiu, assim, aqui no parque, a gente conseguiu implementar várias ações que eu percebi nos parques lá em Orlando, ou mesmo no Convention, no centro de eventos que nós visitamos, enfim, várias situações a gente conseguiu implementar aqui, eu consegui trazer. Primeiro, eu fiz um treinamento geral com a turma, explicando como foi a viagem, o que eu vi, o que eu presenciei, e, a partir daí, a gente criou um plano de ação para executar várias coisas muito bacanas, ideias que nós vimos lá durante essa semana que a gente passou visitando todas as empresas em Orlando. Foi muito bacana. Que legal. E o Alfredo, né, está aqui representando a comitiva. Ele foi uma das pessoas que assinou a carta de Orlando ao turismo catarinense, que foi um documento a partir da percepção dos participantes, né, naquilo que seria ideal para promover o aprimoramento da gestão integrada do turismo em Santa Catarina. E é claro que, como eu falei lá no início, né, o nosso propósito de benchmark, ele não termina aqui. Na verdade, ele é um ciclo contínuo,
né? Da mesma forma que o turismo é um ciclo virtuoso da economia, a gente tenta fazer o trabalho de auxiliar a integração e a regionalização turística do turismo em Santa Catarina também de forma contínua. Eu tenho aqui algumas perguntas e alguns comentários, né? Já estamos aqui nos aproximando do final. A gente imagina que a gente vai ter muito tempo, que 1 hora é muito tempo, mas passa muito rápido, né? E eu tenho uma pergunta aqui que eu vou fazer para o Patrick, né? É uma pergunta direcionada ao Visit Orlando. Deixa eu ver aqui se eu encontro, não posso perder. Só um minutinho, Patrick. É da professora Luciane Pereira, que está nos acompanhando. Ela pergunta, quantas pessoas fazem parte da equipe da Associação Visit Orlando, né, que trabalham com a gestão? Para se ter uma ideia da estrutura que vocês comportam, né, dentro da gestão. Até o ano passado, éramos ligeiramente um pouco menos de 200. Agora, nesses momentos, como estamos todos trabalhando de casa, tivemos uma pequena redução. Aí, com certeza, eu poderia passar depois os números bem exatos para você, Luiz Fernando, para você passar para a professora. Ok. E esse número de pessoas trabalhavam não só na sede, mas também em toda a região do condado, acredito. Bom, lembra que, sendo o Visit Orlando, cada um tinha diferentes departamentos, tanto na área de... Lembra, por exemplo, e é óbvio, o ano passado, por exemplo, tendo em conta que o Visit Orlando trabalha muito na área de conventions, não tendo convenções, o ano passado, logicamente, tivemos uma redução de equipe naquela área. E não somente na área de convenções, mas também um pouco em cada departamento. Mas continuamos sempre promovendo fortemente o destino através, como eu falei, do Departamento de Relações Públicas, do Departamento de Vendas, como, por exemplo, informou bem Alfredo, capacitando os agentes de viagem constantemente, o Departamento de Marketing fazendo as promoções, ou seja, de forma proativa promovendo destinos, mantivemos sempre essa mesma força. Ok. Tem aqui uma pergunta para o Alfredo, né, destinada ao Parque Unipraias, que é do Rafael, que está nos acompanhando. Ele pergunta como o Parque Unipraias se relaciona com os demais parques da região, os demais equipamentos de lazer e entretenimento, né? Como vocês fazem as trocas e como vocês... Eu acho que a pergunta é no sentido de se há uma competição ou não, né? Não, nós não vemos como competição. Nós nos vemos, acredito eu, como parceiros. Porque o turista que vem para a cidade, dificilmente ele vem para visitar um único parque. Ele acaba ficando um final de semana, uma semana, e com isso ele consegue visitar toda a região. Ele vai, por exemplo, no Beto Carreiro, ele vai na Roda Gigante, agora na Big Wheel, vai no Aquário, anda de barco pirata, que é a escuna que faz o trajeto aqui na orla de Balneário, que tem o show dos piratas, vai para as praias agrestes de Balneário, visita o Aquário, enfim, nós temos inúmeras atrações. E se você vier aqui no parque, vai na praça aqui de alimentação, você vai ver o quiosque do Aquário, aqui onde tem um funcionário do Aquário prestando informações, divulgando, tem o quiosque do Beto Carreiro, tem informações do Cristo Luz, de outras atrações. Então, assim como nós também temos o nosso material, a nossa divulgação nesses outros parques e estabelecimentos. Então, assim, é uma parceria muito grande. Nós não nos vemos como concorrentes, assim, a gente não disputa o cliente. Muito pelo contrário, a gente sabe que o cliente que vem aqui vai para as outras atrações e vice-versa. É uma parceria muito sadia e isso acontece bem tranquilo. É um bom exemplo, né? Eu conheço bem a disponibilização da divulgação que vocês promovem e realmente é um exemplo de boa prática de cooperação, né? Eu acho que essa rede de cooperação que tem que ser tomada como atitude, como mindset para que o nosso turismo possa estar desenvolvendo. E aqui não é bem uma pergunta, mas é uma participação
da Gisele. Deixa eu só resgatar aqui novamente no chat. Perdão, não é da Gisele, é da Jéssica Vieira de Souza. A Jéssica está fazendo um comentário que o Rosen College é o melhor curso de gestão em hospitalidade dos Estados Unidos e o segundo melhor do mundo. O que você me diz disso, Gisele? Correto, seremos número 1 do mundo em breve. Opa! E o que, Mas e o que vocês estão trabalhando para alcançar esse posicionamento? Pesquisas é o principal, é o que nos coloca nesse posicionamento, e liderança. Como você falou, o nosso programa é de liderança. Nós não ensinamos a trabalhar em hotelaria ou turismo, mas sim como liderar e ser inovador no turismo e hotelaria. Aí eu acho que você tocou num ponto essencial, né? E até mesmo para finalizar aqui o nosso bate-papo, essa webinar, esse evento que a gente chama de imersão e inovação, mostrando que um dos caminhos para se alcançar a excelência do turismo, né, que Orlando conquistou ao longo dos anos, das últimas décadas, tem a ver um pouco com isso que você falou, né? A formação de líderes, né? De pessoas que cumprem um papel de fazer a gestão, né? E aí, de novo, eu toco nesse assunto, eu já falei aqui 3 vezes, eu vou falar uma quarta, né? A gestão integrada do turismo, né? Que tanto nós precisamos. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês nesse bate-papo. Lembrando que a missão Orlando é um compromisso do SENAC com a formação continuada para gestores públicos e privados. Né? O SENAC e o Sistema FEComércio e todos os seus movimentos integrados estão aí justamente pensando a cada ação para que tenha um resultado no desenvolvimento do turismo e que a gente possa estar cada vez mais alcançando essa vocação do nosso Estado, né? Nosso Estado ganha, né, anualmente o título de, pelo menos vem acontecendo, né, Alfredo, nos últimos anos, de melhor Estado para o turismo no Brasil. Então, a gente sabe que esse título é um peso muito grande e a gente precisa melhorar, por isso que eu ressalto essa última frase da Gisele como integradora aí e como uma mensagem final. Então, eu queria agradecer, vou deixar vocês se despedirem, né, e a gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado para quem nos acompanhou. Patrick? Uma vez mais, um prazer de poder estar nessa conversa junto com a SENAC. Muito obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado algumas das informações para os futuros viajantes para Orlando que venham através do próximo grupo com a SENAC quando o clima permitir, né? Uma vez mais, muito obrigado. Obrigado. Gisele, por favor. Muito obrigada, Luiz e SENAC. Foi um prazer a última visita e retornar os projetos e ter esse contato é um prazer. E nós estamos abertos para qualquer parceria, perguntas. Meu e-mail é gisele.canova@ucf.edu. Edu. Então, muito obrigada. Tenha uma boa noite. Alfredo? Luiz, muito obrigado, boa noite, é um prazer enorme participar com vocês, né? Rever Gisele, rever Patrick, tocar nesse assunto tão importante e principalmente preparar, a gente precisa se preparar para quando isso tudo passar, que vai passar, a gente está cada vez mais forte e preparado para receber os nossos clientes, nossos visitantes. Ok, então, boa noite a todos e ficamos por aqui hoje. Boa noite. Obrigado. Prazer te rever, Alfredo.